Essa que era a manjedoura. Aí vem um detalhe de Lucas, diz assim: então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí o pessoal, por causa da tradução hospedaria, pensa em hotel. É o Ibis. Né? E não é? Não. Por quê? Nós temos duas palavras para hospedaria em grego, tá bom? Você tem a palavra pandokeian significa hotel mesmo de beira de estrada. Tá. Essa palavra grega pandokeian é a palavra que está na parábola do bom samaritano, que Jesus fala que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos dos bandidos, e aí um samaritano vem, cuida do homem e o leva até uma hospedaria, pandokeian. Pra terminar de cuidar Você entendeu? dele. Que hospedaria é essa? Hotel mesmo, pensão da tia Maria. Entendi. Hotel, no sentido literal da palavra, tá certo? Agora, a palavra que aparece aqui no início de Lucas não é pandokeian, é a palavra katalumati. Katalumati ou katalimati não significa hotel, significa quarto de hóspedes. Pode ser a casa de alguém. A casa de alguém era um quarto de hóspedes. Agora, para o pessoal entender a casa de alguém na época, eu preciso fazer um desenho aqui. Pega aquela caixa para mim preta ali de, não sei se é de uísque, alguma coisa ali. Ali, ó. Tem uma caixa aqui. Tá. Essa câmera aqui, ó, vai conseguir filmar, não vai? Isso. Tira aí, eu vou transformar. Gente, é didático, aqui é lúdico. bom. Eu lembro do Daniel Azulay, Ah, eu lembro. que ele fazia os desenhos e fazia coisas. Eu era fã do Daniel Azulay. E judeu, né? Ah, é? Judeu, esse sobrenome Azulay é judeu. Então vamos fazer como a época do Daniel Azulay. As casas na época de Jesus era assim, ó. Aqui, essa parte aqui, tinha uma... Aqui onde eu estou dizendo assim, tinha uma parede, o muro da casa. Aqui tinha uma única porta. A entrada aqui. A entrada aqui. Então você tinha muro aqui, aqui, aqui. E a casa ficava aqui. Tá bom? Entendi. Como era essa casa? Normalmente, só havia um cômodo às casas. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa ideia de muitos cômodos em casa. Mas morava todo mundo Todo mundo no junto, mesmo cômodo? todo mundo junto no mesmo cômodo. Aí o que é interessante, como fazia muito calor na época, a vida social das pessoas era no terraço da casa, Em cima? em cima. Aqui eles colocavam umas colunas assim, colocavam uma cobertura, e ali o pessoal comia, ali o pessoal festejava. Entendi. A maior parte das atividades era aqui em cima. Sabe, é igual o churrasquinho da laje. É a laje, É exatamente. a laje, É. era aquilo, porque fazia calor. E na hora de dormir era melhor dormir aqui em cima. Tanto é que a vida social era aqui, que quando Jesus fala da volta dele em Mateus 24, ele fala o seguinte: quem estiver no telhado, não desça para buscar alguma coisa. A Bíblia fala dos proclamadores do telhado. No livro de Deuteronômio tem uma advertência de Deus: quando você construir uma casa, coloque um beiral no seu telhado para que ninguém parapeito, caia de lá e você seja réu de morte. Então você tinha isso, porque aqui que eram as atividades. A Santa Ceia de Jesus, onde Judas o trai, Sim. foi feita no... Ah, é? Por isso que eles chamam de cenáculo. Ah, É a parte de cima do mezanino aqui, Entendi. tá certo? O único cômodo que havia aqui embaixo só era usado pela família na época do inverno, na época dos frios. Na época do frio, a família dormia aqui. Tanto é que Jesus fala o seguinte: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Você coloca no alqueire e ela ilumina todos os que estão na casa. Para uma única lamparina iluminar todos que estão na casa, Tá que ficavam juntinho. todos no mesmo cômodo. É. Tá certo? E aqui era o quarto da família. E o que ficava aqui embaixo no pátio? Essas casas geralmente eram mais altas, né? Aqui no pátio ficavam os animais da família. Tá bom? O jumentinho, a vaquinha, talvez umas ovelhas. Poucos tinham vaca. Eram mais ovelhinhas mesmo, que era um animal mais fácil. Um cabrito, uma cabra. Tá bom. Entendi. Aqui ficava. É terra, né? Terra batida. Exatamente. Terra Tá. batida. A cozinha ficava aqui. Tá. Né? E a família dormia ou aqui em cima. Não tinha ou no telhado, cômodo. né? Tinha um telhado aqui. Mas telhado tipo esse que a gente Não, entende. os romanos tinham, chama tégula. Eles tinham esse telhado tipo telha francesa. Ah, é?
não sei. Telhado colonial. Tá. Em Minas chama telhado colonial, né? Aqui em São Paulo, não sei se é colonial ou telha francesa, né? Não sei. Aquelas telhas mesmo, Sei que normal a de gente- casa, né? Tá. Os romanos tinham, mas os judeus faziam lá na Galileia de pedras mesmo, colocando pedras, ou então fazia tipo uma argamassa mesmo com barro, Entendi. barro e palha. Então aqui você tinha aquele telhado, o único cômodo. Agora, algumas casas tinham um segundo cômodo aqui. Um segundo cômodo. O que era esse segundo cômodo? Era a hospedaria. Era um quarto de hóspedes. Entendi. Quando você recebia alguém que não era do núcleo íntimo da família, você não ia colocar a pessoa para dormir aqui em cima. Por exemplo, se fosse um homem, você não ia colocar um homem para dormir com suas filhas no mesmo ambiente. Tá certo? Então, qualquer visitante, se fosse ilustre, você tinha um quarto de hóspedes para ele. Que eles chamavam até de quartinho do profeta, que no Antigo Testamento fala do profeta que tinha um quarto na casa da viúva lá, né? Da viúva não, do casal, que ele depois ressuscita o filho deles. Então a questão é, esse quarto de hóspedes era para pessoas visitantes. Quando a Bíblia fala, e Maria deitou o seu filho na manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria, ela não estava falando de um hotel. Ela está falando desse quarto de hóspedes. Agora E a raciocina manjedoura, comigo. onde entra nessa? A manjedoura entra pelo seguinte, aqui embaixo, no pátio, ficavam os animais. Então, Coitado de Jesus, por que... nasceu aqui, Por que no não... meio dos animais. Mas por que não lá Ô, dentro ô, da... ô, galera, sai daí que tem uma mulher querendo dar luz. Exatamente. É a pergunta óbvia que a gente faz. Ela estava grávida. A preferência era dela. Dela. Eram parentes de Jesus. Agora eu vou Pois Jesus colocar começou graus... mal, hein? olha os Mal. parentes. Me passa um guardanapinho daquele ali, por favor. Eu tô com uma corizazinha, gente, que é uma alergia, não é Covid, viu? Fica Tudo bem, tranquilo. tudo bem. Então, Rinite. renite. O que acontece? A opção era dela. Vamos raciocinar agora os graus de humilhação que Jesus teve. Pouca gente sabe, mas existe uma tradição do segundo século chamada Proto-Evangelho Yaakov. Essa tradição do segundo século fala que Maria deu à luz a Jesus em torno dos 13 anos de idade. Ela tinha 13 anos. 13 anos. O que, diferente da nossa cultura, era o normal da época. A menina casava assim que menstruava. Nossa. Você entendeu? Você falou que sua mãe estava achando que você estava ficando, né? Se fosse na época de Jesus... Eu já tava pra titi. Já tava pra... Eu era anciã. Anciã já, porque com 13 anos a menina menstruou, não tinha esse conceito de adolescência que nós temos hoje. A menina menstruou, ela casa. Tá certo? E José tinha filhos e filhas que, na minha opinião, eram de um casamento anterior de José. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Eles não podiam ser filhos de Maria. E eles não eram, assim, não era um filho que as pessoas viam que não foi concebido meio que no casamento. Será que não houve esse preconceito? Pô, o que essa mulher tá grávida Com aí? certeza, com certeza. aí? Por quê? Esses irmãos e irmãs de Jesus eram no mínimo 6. Porque a Bíblia dá o nome dos 4 irmãos de Jesus e fala irmãs no plural. Sim. Então 2, 6. Sim. Eles eram mais velhos que Jesus, porque eles dão ordens a E Jesus. não tem sentido a Bíblia falar que era primogênito, porque se fosse só o único, ele falaria filho único. Filho único, Ele não falaria primogênito. Exatamente, o primogênito de Maria. Agora, ao mesmo tempo, eu não acredito que esses irmãos eram outros filhos de Maria, porque na cruz, Jesus tem que pedir João para cuidar de Maria. Se ela tivesse outros filhos, não haveria necessidade. E quando estava no templo, ó, seus irmãos estão aí com a sua mãe. Com a sua mãe. Com a sua mãe. Sua mãe e seus irmãos. Não E fala seus irmãos, O correto seria falar sua mãe e os filhos dela. Sim. Pela expressão idiomática da época, seria sua mãe e os filhos dela. Fala sua mãe e seus irmãos, é que Maria não era a mãe deles, ela era madrasta. E esse proto-evangelho Jacob fala que o José também ele era viúvo quando casou com Maria. Então agora imagina, o casamento tinha 2 fases. A primeira fase onde você faz o acerto de casar com a menina e você já é comprometido com ela, mas não pode ainda ter relação sexual. Você vai levantar o dinheiro do dote, para pagar o dote do casamento. Depois que paga o dote e constrói a casa, é que você vem para recebê-la como esposa. E foi entre uma situação e outra que Maria apareceu grávida. Nazaré era uma vila de aproximadamente 200 a 300 pessoas no máximo. Há arqueólogos que pensam que a população de Nazaré era menor ainda que isso. Todo mundo conhecia todo mundo.
Você acha que eles engoliram essa história da gravidez de Maria? Claro que não. Então Jesus tem essa coisa, né? Ainda nasceu num berço, assim, sob julgamento moral. Julgamento. Assim, Nós da temos própria mãezinha dele. Nós temos uma Pensou. acusação, Marcela, de um sujeito chamado... Nossa, agora eu tô querendo lembrar. O Justino até escreveu contra Ápio. Celso, adverso Celso. O Celso escreveu um documento contra os cristãos. E ele era advogado. Aí o Justino, que também era advogado, escreveu um documento a favor dos cristãos. Isso do 2º século. Nós não temos o documento do Celso, ele perdeu. Nós temos apenas a resposta de Justino. Então, pela resposta de Justino, dá para entender as acusações de Jesus. E uma das acusações que tinha é que Jesus era filho de um soldado romano que seduziu Maria. Nossa. E aí chamava Patera, ou Pantera, esse soldado. E é interessante que no Evangelho de João, quando os líderes dos judeus vão xingar Jesus, tem uma hora que eles falam o seguinte: cala a boca, nós temos pai. O que significa isso? Pegaram pesado. Ah, eu tenho uma linhagem ok. assim. Você é bastardo. Você é bastardo. Você é bastardo. Então, provavelmente essa fofoca rodou E isso invalidou mais ainda né? Porque... o messianismo dele. E a genealogia de rei não veio de Maria. Não veio de Maria. Vem de José. Vem de José, porque José que era descendente de Davi. Agora tem uma outra questão também muito interessante aí. Não, se bem que a Maria também ela tem uma ascensão que vai dar com Davi depois lá. Porque tem 2 genealogias. Tem uma em Lucas, tem outra em Mateus. Isso é legal. Agora, o José, quando Maria ficou grávida, o Evangelho fala que ele tentou abandoná-la em secreto. Ah, é? Por que José resolveu abandoná-la em secreto? Porque ele tinha caráter, né? Pô, Caráter. eu não vou queimar a menina, mas já que fez errado, vou sair. Tá certinha. E tinha uma questão legal também. Legal também. Poderiam acusá-lo? O único que poderia acusar Maria de adultério era o José. Sim. Porque sabe aquela ideia que o pessoal fala que sem corpo não há crime? Se não há cadáver, não há crime? Se não há o marido para acusar de adultério, não existe adultério. Tem que ter o marido. Então, o que ele fez? Ele saiu fora. Então Deus não escolheu só uma boa mãe, escolheu um bom Um pai. bom pai, exatamente. Ele saiu fora que ele pensou assim, eu vou sair, eu vou impedir que Maria seja apedrejada. É que aí, no caso, Jesus um dia vai também julgar a causa de uma mulher, De uma que mulher, seria apedrejada e por com causa certeza exatamente ele lembrou, disso, adultério. Ele lembrou da acusação que veio sobre a Será mãe que não dele. era isso? Porque essa cena é muito bonita porque mostra um Jesus pensativo. Tanto que ele tá tão pensativo que ele começa a escrever na areia, né? E tá em silêncio. E aí o pessoal questiona, não, Jesus, o senhor tem que dar aí uma Olha o lado uma da opinião. poesia. Você viu a história que ela puxou? Total. Faz sentido. E aquele marido da mulher estava ali, senão ela não podia ser acusada de adultério. O marido daquela mulher estava ali. E uma coisa muito legal é que deveriam todos ser homens. Com certeza. Então, eu queria alguém para confirmar isso. Com certeza, absolutíssimo. Todos são homens, porque ele fala assim, cadê os que iam te condenar? Aí ela fala assim, eles não estão mais aqui. Bom, eu também, como homem, ele também libera ela. Exatamente, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Jesus deve ter lembrado da história da Com mãe certeza. dele. No caso da mulher adúltera, talvez ela foi adúltera mesmo, que Jesus falou, vai e não peque mais. Não, Maria não foi, No caso de Maria, mas não. ela foi Mas julgada. a acusação Ela veio, sofreu a com pena. certeza. Tanto é que a Bíblia fala que quando Maria ficou concebida, ela foi para a casa de Isabel, a mãe de João Batista. Por quê? A barriga ia começar a crescer. Aí o anjo fala com José assim, José, não tenha medo de receber Maria por mulher não, porque o que está na barriga dela é fruto do Espírito Santo. E rolou confirmação sobre isso. Sim. Do próprio feto que estava na Sim, barriga. o João Batista. João Batista quando revirou. Maria chega, o João Batista começa... Revirou no ventre. Aí isso é lindo, lindo. Então você vê que Jesus, desde o início, ele foi... Então, ele planeja, então, deixar ela em silêncio. E o que detém ele? O anjo aparece para José em sonho. Fala assim, não faço não. Receba ela como mulher. José a recebe como mulher. Agora a parte que o evangelho não conta, mas a gente dá para deduzir nas entrelinhas, a fofocaiada... As tia Maria, com certeza. Não só a tia Maria, Você que tem ficou muito sabendo da também. Maria. A gente colocou esse... Nossa, você fica sabendo, Maria, que a menina essas histórias... Nunca. A barriga já tá aparecendo. Não, e tinha aqueles mais piedosos. Né? Você fica sabendo, a minha apareceu grávida? Não, conta o nome dela pra gente orar. Então, quer dizer... sabe? Até hoje tem isso aí. Então o José recebe a Maria, mas ela vai pra casa de Isabel.
a situação não ficou fácil para ela em Nazaré. Quando tem a ideia do censo, José vem para Belém. E evidentemente, você sabe que antes da internet a fofoca chega mais rápido. Quando eles chegaram a Belém, a história chegou antes. E eu sou religioso, Vilela. Mas tem uma coisa que eu tenho que admitir. Até essa expressão ser religioso hoje já caiu num gosto tão ruim, né? Parece ser religioso e não ser cristão pejorativo, né? Não, eu gosto de Jesus, não de religião. Eu sou religioso porque eu tenho minha religião, eu sou praticante dela nesse sentido. Pratica. Mas eu admito que a religiosidade, quando ela é destituída de amor e graça, ela se torna uma peça acusadora muito forte, sabe? De maldosa, de legalismo, de pressionar e tudo mais. E os religiosos são muito preconceituosos nesse sentido. E eu tenho certeza que aqueles religiosos, quando Maria chegou ali com José, não vou querer essa menina grávida aí, essa mulher grávida com as minhas filhas. Não houve romantismo. Não houve romantismo. Aí que vem a hipocrisia misturada com a humilhação de Jesus. Tem várias maneiras de você ser humilhado. Se você estiver um dia entrando nos Estados Unidos, por exemplo, e um camarada da imigração te tratar mal, for grosso com você, você vai ficar chateado. Você fala, pô, mas que chato, pô, o camarada me tratou mal, poxa, nossa, estragou, te mandou pra salinha, te tratou mal, você fica chateado. Mas o tamanho da sua chateação é essa aqui, ó. Porque você nem sabe o nome daquele oficial americano. Você nunca mais vai ver aquele camarada. Agora, tem como humilhar a dor tem como aumentar a dor dessa humilhação? Tem. É quando quem te humilha é alguém que você conhece. Sua família. Sua né? família. Você tá entendendo? O seu primo, ele vai te humilha, a dor é pior, machuca mais. Uma coisa é um cara que você nem conhece, outra coisa é o seu irmão te humilhar. Mas tem como piorar essa humilhação? Tem. É quando ela é velada. É aquela pessoa que você vai com seu filho para casa do seu irmão que tem mais dinheiro e ele não manda você embora. Ele te recebe. Mas você escuta a esposa dele cochichando lá, nossa, mas esse pessoal vem pra cá, vai ficar quantos dias aí? Olha, tira aquele panetone que ele vai dar pro Lênin lá, caro, porque eu não quero esse pessoal comendo. Lênin, como come esse pessoal, né? Nossa, mas que esse menino, ó, não vou dar isso, não vou colocar essa mesa. Acho que não deram nem uma cobertinha pra colocar no coxo, Exatamente. Ou seja, é aquela humilhação terrível que você percebe que você não é bem recebido ali. Ninguém te botou na rua, exatamente. Ninguém fala nada, mas você sente o clima. Agora, tem como piorar essa humilhação? Como? Você não tem pra onde ir. Uma coisa é você estar nessa situação, você chegou lá, olha, desculpa, fulano, não leva mal não, eu vou procurar um hotel com minha família. Não sou obrigado. Você ainda sai, não sou obrigado. Agora, quando você não tem pra onde ir, isso é pior. José teve que aguentar essa humilhação. Olha, eu imagino, desculpa, a hospedaria tá ocupada, o quarto de hóspedes, mas faz o seguinte, olha, deita com ela aqui aqui no pátio aqui embaixo. Nossa. E José tendo que aguentar aquilo, porque eu acho que se não fosse família teria sido melhor, né? Teria sido ou menos ruim, pelo menos. No melhor no sentido... no sentido melhor de atendimento, né? E nesse porque consideraria que ela é uma mulher grávida, ponto. E ali estava a acusação, a arrogância, a humilhação, a desconfiança, os olhares. Essa história está mal contada. Jesus já nasceu num contexto de dúvida. Será que nessa época já não havia a questão do soldado romano? Que o Celso vai usar para acusar que Jesus era bastardo? A fofoquinha. A fofoquinha? Então daí que vem aquele versículo que diz que Jesus diz que o profeta da casa não tinha valor. Não tinha valor na sua própria terra. Jesus fica ali. E aí, como Herodes estava em franca construção, Herodes era terrível, mas ele tinha talentos. E uma delas era a arte de construir. José deve ter ficado ali, Herodes não tinha morrido ainda, né? Estou falando desses 2 anos. José deve ter ficado ali na esperança o seguinte, olha, voltar para Nazaré não vai ser boa coisa, com Maria nessa situação. Não vai ser. A profissão de José não era marceneiro, ele era construtor, tecton. Eles falam carpinteiro, mas ele construía. Eu estava lendo sobre isso, que naquela época o carpinteiro é o cara que construía, fazer tudo. Exatamente. Então, assim, eu vou ficar por aqui. E vou ficar morando de favor na casa dos parentes até arrumar um lugar para mim. Aí só que quando ele já tinha toda essa humilhação de ficar naquela casa ali, dormindo no pátio, por quase 2 anos, até melhorar de vida para conseguir um lugar melhor, vem os magos,
surpreendem todo mundo com aquela visita. Ele fica até alegre com aquele dinheiro ali. Pouco tempo depois, ou horas depois, vem um anjo, cai fora daqui porque Herodes vai procurar o menino para matar. José tem que pegar Maria, sair correndo para o Egito. Talvez ele usou até os presentes dos magos para financiar a ida para o Egito, por que não? E teve que ficar lá. Então, esse é um resumo da vida do nascimento de Jesus, de maneira humilhada, para ser o nosso Salvador.